Hoje, em auditório, o meu convidado é Fernando Nogueira, presidente do município de Vila Nova de Cerveira. Desde já agradeço a sua presença, presidente. Fernando Nogueira, o ano 2020 foi muito diferente dos outros, pelas razões que todos nós sabemos. O que foi que a Câmara deixou de fazer para o ano 2020 e passou a fazer? Muito bem. Se me permite, antes de responder, eu queria cumprimentar a RCC, o Rui Vaz Carpinteira, que é quem me está aqui a entrevistar, e todo o auditório da RCC, extensivo a todos os cerveirenses, residentes, não residentes, que nos estão a ouvir, ou que não, mas quero deixar aqui um cumprimento muito especial de fim de ano e começar já por desejar um 2021 repleto de coisas positivas, coisas boas, essencialmente aquilo que este ano nos atrapalhou, que foi esta pandemia, este Covid, que possa ser finalmente vencido, ultrapassado em 2021. E se nós conseguirmos ultrapassar esse grande constrangimento, penso eu que o maior contributo que podemos dar para realizar aquilo que todos nós pretendemos realizar durante um ano é saúde, e estar diretamente relacionada, vencendo esse constrangimento, tendo acesso mais digno à saúde, porque não é só o Covid que nos preocupa, é toda a envolvente em termos de saúde individual de cada um de nós e coletiva. E a Covid, infelizmente, deixou para segundo plano todos os outros problemas de saúde que infelizmente continuam a haver, mas que estão esquecidos e que estão, de certa forma, o seu tratamento e a sua detecção precoce em algumas situações tem sido, de certa forma, descurado, pode ser uma palavra forte, mas é essa a realidade. E, portanto, é o Covid em si, mas tudo o que está conexo à atuação dos profissionais de saúde, que têm tido uma atuação extraordinária, que temos que saudar, são os profissionais que estão na primeira linha e nestas situações de Covid põem sempre em risco a própria vida para tentar salvar os outros. O sistema não podia estar também preparado para este momento difícil do Covid. Portanto, primeiro voto, o grande, é vencermos definitivamente o Covid e entrarmos na normalidade que tínhamos e dar atenção à saúde de todos nós, individual e coletiva de todos os portugueses. E depois disso, que a economia consiga restabelecer-se e proporcionar-nos aquilo que todos desejamos associado ou depois da saúde, que é trabalho, para termos uma vida digna e podermos contribuir para o desenvolvimento também do país. Recentrando-nos então na questão que o Rui me colocou, diria que 2020 foi efetivamente um ano atípico. A Covid veio complicar muito a vida e também, de certa forma, também serviu, e temos que ser realistas, por vezes de desculpa para algumas coisas menos bem conseguidas. Em termos municipais, nós deixamos de ter um ritmo de execução como estávamos habituados. Houve bastantes trabalhos que não conseguimos executar, direto ou indiretamente, por ação da Covid, mas era uma questão que também já se vinha pondo no final do ano passado. É que cada vez temos mais dificuldade na contratação pública, em termos empreiteiros, em termos de mão de obra, porque, efetivamente, a crise anterior à Covid efetivamente dilapidou, de certa forma, a nossa base produtiva nestas questões, principalmente na parte da construção civil, de empreitadas. E para vos dizer que aconteceu este ano coisas ao município que penso que é inédito. Tivemos no início do ano, portanto ainda antes Covid, mas no início do ano, 2 grandes empreitadas que ficaram desertas, os concursos ficaram desertos, e no final do ano, uma outra empreitada, que também aconteceu a mesma coisa. Portanto, o concurso lançado, com todas as cautelas que nós entendíamos, com revisão de preços pelos projetistas, e ficam desertos. E isso é um grande constrangimento. Porque está-se a referir à escola? No caso concreto, o último é da escola. Para esclarecer, a Câmara Municipal lançou um concurso público com uma base de 2,5 milhões de euros e, portanto, com os preços, pensávamos nós, atualizados, com revisão de preços por um auditor externo, e quando se foi fazer a abertura das propostas, tínhamos
quase 1 milhão de preço acima do preço base. Como sabem, pela lei dos concursos públicos, não podemos adjudicar obras com valores superiores a 20% sobre o preço base. E este ultrapassava muito esse preço. Portanto, houve que anular esse concurso e desde logo foi um grande constrangimento. Quando nós pensávamos consignar a obra no final de novembro, podíamos estar ainda este ano a iniciar a obra, pelo menos estaleiro, e entrarmos em velocidade de cruzeiro de obra agora em janeiro, isto tudo vai nos atrasar e com muita... Portanto, já lançámos o concurso, novamente, mas a correr bem podemos fazer a consignação da obra, penso eu, março. Houve, no mínimo, aqui uma decalagem de 3 meses, o que é um enorme constrangimento. É uma obra muito grande, que vai ultrapassar em muito as expectativas iniciais, e dizem porquê. Bom, eu perguntando aos concorrentes o porquê de ter disparado este preço, eles dizem, é fruto das circunstâncias atuais, Covid e não Covid, da dificuldade de mão de obra, e dizem-me eles, se fosse há 6, 8 meses atrás, o preço de 2,5 milhões estaria bem. Agora passa para 3 milhões e tal. É um aumento muito significativo. Portanto, isto é também um dos constrangimentos. As outras teve a ver com empreitadas de águas e saneamento, que tivemos que, entretanto, também já estão adjudicadas, também já vão começar as obras, mas andámos quase um ano nestas questões de concursos para trás e concurso para a frente. Depois também tivemos alguns outros procedimentos concursais internos que não tiveram a velocidade de cruzeiro que nós gostaríamos que tivessem. Posso dar 2 ou 3 exemplos, são muitos, são vários, e nomeadamente a requalificação do antigo quartel dos bombeiros, que é para um espaço ali social, portanto aquela requalificação para os SEMIs, os serviços municipalizados serem instalados lá, segurança social. A biblioteca também, não é? Biblioteca, um vasto conjunto de serviços municipais que vão ficar naquele edifício. Pronto, é um concurso que também, com estes condicionalismos todos, também se arrastou. A própria requalificação do auditório municipal, pronto, uma série de requalificações nas estradas municipais, que vamos fazer um grande investimento e que devia estar a arrancar em outubro, novembro, e que só irá arrancar agora em janeiro, fevereiro. Portanto, uma série de condicionalismos das empreitadas, mas também financeiros, porque a Câmara Municipal teve, como sabem, e eu penso que não é demais repetir, uma redução muito significativa em termos de receitas próprias. Tudo que é taxas e receitas municipais praticamente deixaram de existir. A Câmara praticamente hoje não tem essas receitas. Basta dizer que a feira semanal, que está sem pagar taxas, como é óbvio, há 6 ou 7 meses, são de centenas de milhares de euros que deixam de entrar nos cofres municipais. Eu posso-vos dizer que a feira semanal ao município traz uma receita arredondada de 600 mil euros ano. Portanto, vejam a grande diferença. A piscina municipal, que era uma receita de mais de 20 mil euros mês, portanto está parada, sem receita. É evidente que tem menos despesa, não se consome gás ou eletricidade, mas todas as outras despesas continuam a ser executadas. Portanto, isto é, em termos de receitas municipais, é uma quebra brutal. Depois todas as outras taxas de esplanadas, de rendas das concessões, tudo isto que deixou de existir. Portanto, isto condicionou também a atividade municipal. E depois uma outra questão que condicionou e para a qual nós direcionamos mais a atenção, foi a luta ao Covid, ao apoio às instituições. Portanto, nós fizemos um grande investimento nas áreas sociais, com apoios diretos e indiretos. Desde logo isenções, como disse, dessas taxas, depois podemos falar sobre esse assunto, mas também apoios às instituições e às escolas, o reforço, por exemplo, a escola, comprámos, por exemplo, equipamentos para as escolas para poder colocar os alunos de acordo com as regras emanadas pela Direção-Geral de Segurança, gastámos equipamentos informáticos, tudo isto um investimento de mais de 100 mil euros diretos. Portanto, programas de apoio, portanto, tudo isso condicionou muito a atividade municipal. Deixámos de executar determinadas atividades, passámos a executar outras. Eu até usei na Assembleia Municipal, acho eu que foi numa Assembleia Municipal, a expressão de que deixávamos de executar tudo o que não seja financiado, portanto, quando é financiado temos que executar,
e passamos a dar prioridade às questões sociais. Muito bem. No ano passado, aqui numa entrevista, nesta altura também do ano, o Presidente anunciou uma série de atividades para o ano 2020, que não foram realizadas, aliás, por aquilo que já falámos, e uma delas que se falou também foi dos 700 anos. Sabemos agora que há um valor aprovado de 100 mil euros para esta atividade. Como é que está a preparar esta comemoração para este ano 2021? O município de Vila Nova de Cerveira foi fundado em 1321 sob a alçada do rei Dom Dinis, que desde logo deu o foral a Vila Nova de Cerveira, mandou construir um castelo e, portanto, no dia 1 de outubro comemoram-se 700 anos sobre essa efeméride. É um concelho muito antigo, não é o mais antigo do país, há mais municípios com 700 anos, ou alguns até com mais, mas é dos mais antigos do país. E, portanto, é uma data que eu acho que merece, e eu penso que os cerveirenses também entendem, comemorada com toda a dignidade e, portanto, temos que preparar um programa para esse efeito. Associado a isso, há uma outra data que para nós que é também importante, que é o dia 9 de Abril, que faz o edifício dos Passos do Concelho, o edifício da Câmara Municipal, como assim é conhecido, também faz 100 anos. Portanto, acaba por ser uma feliz coincidência, não fossem estes problemas que vamos ultrapassando, e a nossa perspectiva era arranjar um programa amplo que entre o dia 9 de Abril, entre a comemoração dos 100 anos da inauguração do edifício dos Passos do Concelho, até o dia 1 de outubro, termos atividades permanentes com este objetivo. Vamos ter que readaptar porque, apesar desta promissora vacina e de termos esperança que durante o ano 2021 a situação possa melhorar, todos sabemos que ainda vai ser um ano completamente ainda condicionado e ainda não vamos poder realizar todas as atividades como fazíamos antes. O normal ainda não é o normal anterior, ainda vai ser um normal bastante diferente e, portanto, vamos ter que adaptar. No entanto, algumas atividades ao ar, principalmente ao ar livre, estou convencido que já vamos poder executar alguns concertos, conferências, programação diversa, por exemplo, publicitação em alguns órgãos de comunicação social, edição de livros sobre a história de Vila Nova de Cerveira, que já estão a ser executados, sobre a história da formação e do desenvolvimento de Vila Nova de Cerveira ao longo de 7 séculos, e, portanto, nós gostaríamos de culminar com um evento marcante no dia 1 de outubro. No entanto, vamos ter um outro condicionante, como sabem, é ano de eleições autárquicas e vão coincidir por aí, mas ou 3 ou 4 dias depois, ou 3 ou 4 dias antes, haverá eleições autárquicas, com certeza. Se as eleições autárquicas forem antes, é evidente que no dia 1 de outubro será um dia de grande festa em Vila Nova de Cerveira, tenho a certeza, para comemorar com dignidade e honrar os nossos antepassados e o rei fundador. Se as eleições forem depois, provavelmente vamos estar condicionados pelas razões que todos entendemos e teremos que estudar a melhor forma de que o dia não passe despercebido, mas com algum condicionalismo. No entanto, o programa vai, para já, ser formatado com a dignidade que eu entendo que merece e que queremos que fique assinalado nesta data tão marcante para o nosso município e para a nossa identidade. Nós não nos podemos esquecer que Vila Nova de Cerveira já teve aí um atentado valente ali no final do século XIX, 1860 e tal, que foi o Concelho de Vila Nova de Cerveira, foi extinto por razões que nós não entendemos muito bem, foi extinto e depois só foi graças ao empenho de alguns bons cerveirenses que na época se revoltaram e conseguiram reverter a situação e passados 2 anos foi novamente restaurado o Concelho. Portanto, a nossa história também tem esses factos que convém serem lembrados e que convém termos sempre atentos, porque eu e todos os cerveirenses temos muito orgulho em ser cerveirenses e queremos continuar a ser cerveirenses. Presidente, falou em atividades ao ar livre e eu estou-me aqui a recordar também, já se falou há algum tempo, de um projeto para o Castelinho, que entretanto não sei em que fase está, mas também sabemos que há uma zona, como por exemplo equipamentos, parque aquático, por não estar a ser utilizado. Tem havido algum cuidado da Câmara para poder manter ou fazer a manutenção desses equipamentos para que depois não se deteriorem?
Pois, aquele espaço é um espaço emblemático para Vila Nova de Cerveira. E todos os anos, antes de abrir, precisa sempre de alguma manutenção. Este ano, como não funcionou, e se nós tivermos condições, porque ainda não sabemos se vamos ter condições de o reabrir durante o mês de maio, temos programada uma operação de qualificação, de manutenção mais aprofundada. Mas aquele espaço, falou-me no projeto do Castelinho. O projeto do Castelinho é um projeto que nós estamos a acarinhar, temos o projeto feito, que, portanto, é um projeto muito amplo para Vila Nova de Cerveira. Há um aumento do Parque do Castelinho em mais 5 hectares, e, portanto, não conseguiremos, com certeza, por variedíssimas razões, que não vale a pena estar aqui a enumerar, fazê-las todas de uma vez. O que nós vamos fazer é ir lançando fases sucessivas. E no próximo ano, com certeza, que iremos lançar já uma primeira fase para avançar com algumas das obras naquele parque, mas sempre projetado e planeado para haver um enquadramento e uma continuidade ao longo dos tempos. Inclui-se, por exemplo, no Parque do Castelinho, a Ponte Pedonal, que está em fase de execução. O projeto foi feito o anteprojeto, teve ali alguns problemas, como sabem. O projeto é da responsabilidade da Deputação de Pontevedra, é um projeto financiado pela Comunidade Europeia, mas é executado pela Deputação de Pontevedra, que fez o concurso público para a execução da obra, um grande consórcio de arquitetura, acho eu que é de Madrid. Em termos de garantias, também é dos maiores gabinetes de arquitetura de Espanha, com obras por esse mundo fora, portanto também nos dá essas condições de garantia. No entanto, o processo sofreu aí alguns atrasos. Portanto, neste momento está em fase de execução. Esperemos, o nosso objetivo é que o projeto possa ser concluído o próximo ano, para tentarmos um financiamento no próximo quadro comunitário. É este, pronto. Mas isto para dizer que o projeto do Castelinho não se resume só à passagem pedonal, mas à ampliação em mais cerca de 5 hectares daquele parque para sul. E, portanto, que vai ser, como é óbvio, feito por fases. A manutenção, essa temos que a fazer constantemente. Presidente, vamos só a dois temas, para ir depois, obviamente, a outras áreas também. Estou-me a recordar que foram colocados alguns tempos atrás, nas zonas industriais, uns pórticos em frente às empresas. Seria para colocar os nomes das empresas? Aquilo foi colocado e depois não houve desenvolvimento? É verdade. Já é um processo muito antigo, já tem muitos anos. A ideia que eu tenho, isto passam os anos e a nossa memória nem sempre retém todos os pormenores, é que efetivamente era para colocar em cada um daqueles suportes verticais o nome de cada uma das empresas. Penso que se chegou à Câmara Municipal ali pelos anos 2010, 2011, fazer um levantamento que depois nunca deu continuidade. Eu penso que foi por falta de, eu não quero estar a ser, isto não é, nem é a ser injusto, mas não posso estar a ser menos preciso. Havia ali alguma dificuldade de harmonização entre o que a Câmara Municipal entendia, entre o que cada um dos empresários entendia, e penso que esse projeto acabou por nunca ter continuidade. É pena, pelo menos as empresas estariam sinalizadas. É uma ideia interessante para no futuro se poder avançar com ela, isto era só para o polo empresarial, 1. O 2, apesar de estar mais bem organizado, porque a construção de raiz assim o permitiu, e foi feito bastante depois já do polo 1, já havia a experiência do 1, estar bem mais organizado, mas também, efetivamente, devia seguir essa linha e ter essa coerência e as empresas estarem melhor identificadas. Vamos falar da habitação social. Como está, de facto, o município a proceder para que haja aquilo que se fala todos os anos, de facto, habitação social, mais habitação social? Muito bem. Como sabem, o município de Cerveira tem alguma tradição de habitação social. Como se vai dizendo, começou essa tarefa em 1958 para realojar famílias, e é assim que reza a história, e é verdade, famílias que foram desalojadas de quando
a construção da nova variante, ou da Estrada Nacional 13, na saída da vila, que foram ali várias pessoas realojadas, e a partir daí foi o município fazendo algumas intervenções com habitação social. Genericamente, temos, numa primeira fase já bastante antiga, tivemos o bairro municipal, que também foi de iniciativa municipal, que hoje já não se fala nele, e depois temos mais 3 locais em que se construiu habitação social, que foi a estação, o bairro de Altas Vegas, junto à estação, foi aqui em frente a estes edifícios da calçada, e posteriormente, numa fase intermédia, quando houve o regresso dos portugueses de Angola, especialmente, de Moçambique, foram construídas 2 blocos habitacionais precários, ali na Mata Velha e aqui onde foi o campo de futebol inicial, aqui em São Pedro de Ratos. Eram para ser transitórios, eu penso que chegaram a estar em uso pelo menos 20 a 25 anos, se a memória não me falha, e depois, entretanto, a Câmara Municipal optou por construir de raiz o bairro social da Mata Velha, que é o que tem mais impacto neste momento. Qualquer um deles precisa sempre de atenção, especialmente o da Mata Velha, precisa de alguma requalificação, temos programado para o próximo ano fazer ali algumas intervenções, mas para chegarmos à conversa precisamos de mais habitação social ou com cariz social. Também, posteriormente, construiu-se ali no Lourido um bloco habitacional não social, mas com, portanto, habitação para custos controlados, que, portanto, foi com o apoio da Câmara, mas não foi diretamente construído pela Câmara Municipal, mas o objetivo era um pouquinho diferente dos bairros sociais. Hoje, o que nós temos programado, já há muitos anos que Vila Nova de Cerveira tem esse déficit habitacional, 2 vertentes. O direito à primeira habitação, através do Instituto Nacional de Reabilitação Urbana, que é um programa muito interessante, que permite reabilitar a habitação de famílias com poucas possibilidades, é para a reabilitação do edificado, e que foi um trabalho muito profundo feito pelos serviços municipais e pelas juntas de freguesia de identificação, e juntamente com os técnicos do IRU construíram um regulamento que já foi aprovado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal, no sentido de essas famílias, que se a memória não me falha, são 89, terem a hipótese, e não quer dizer que o façam, sejam obrigadas a fazer o que todas vão fazer, poderem reabilitar as suas habitações degradadas. Eu penso que é um passo importante, tenho um pequeno grande senão, é que eu penso que, como sabem, esses cálculos são feitos com bases em tabelas pré-definidas, que são definidas a nível do IRU, no caso, e eu acho que as tabelas utilizadas são bastante baixas e, portanto, os valores encontrados podem dificultar o acesso a quem quer fazer essa reabilitação. Mas a ideia é muito boa, pode ser uma ajuda importante para as famílias, e depois as famílias têm que se candidatar elas próprias, aprovando todo este processo, as próprias famílias fazem essa candidatura e recebem um apoio precisamente para a recuperação das suas habitações. Pode ser totalmente a fundo perdido ou parcialmente, e sempre quando é financiado com direito a reembolso, com juros muito bonificados. Pronto, como digo, o condicionalismo disto será, efetivamente, as tabelas estarem com uma base baixa e pode dificultar, mas esperemos que, estou convencido, que vai ter sucesso e que vai ajudar algumas famílias. Depois, a segunda fase é novas habitações, e nós estamos a fazer, não nesta fase, um projeto para a habitação social, mas um projeto para a habitação a custos controlados. Temos a intenção de construir em vários locais do concelho, 2, 3, pelo menos, mas nesta fase começamos por uma área existente ali entre as antigas freguesias de Campos Vila Miaco, hoje é só uma união de freguesias, na zona do Altas Cerejas, terreno que negociamos, não pagamos, como é óbvio, não será tão óbvio, mas não foi pago à Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia terá contrapartidas quando houver a construção. Os terrenos em Vila Nova de Cerveira para a construção são muito caros, o que condiciona, desde logo, o acesso à habitação. E o que é que nós fizemos? Negociamos com a Junta de Freguesia, em vez de pagar, dá-se-lhe contrapartidas, que é uma forma de podermos sustentar o projeto. E o projeto está pronto a ser executado, agora temos que arranjar financiamento ou, portanto, pode ser feito de 3 formas.
várias, mas três essencialmente, através de cooperativas, e se for feito através de uma cooperativa tem uma vantagem enorme, os custos de construção ficam logo reduzidos por variadíssimos apoios que há, entre 25% e 30%, em média, poderá ter uma redução muito significativa. Pode ser feito através de um promotor imobiliário, que com o apoio da Câmara Municipal nas infraestruturas e no projeto que o faz, e depois o promotor vender, ou através da Câmara Municipal fazer financiamento público através das entidades que financiam estes projetos, e depois também a Câmara Municipal colocar no mercado. Portanto, é nesta fase que estamos agora, projeto feito e aprovar, e depois avançar para financiamentos ou promotores e construção. Sabemos que há aí alguns promotores potencialmente interessados. Isto entre a intenção e depois a realidade, às vezes a distância é grande. Não sabemos que há 2, 3 promotores já potencialmente interessados neste processo. Portanto, esperamos que este ano seja este ano, o 21, de arranque desse projeto. Falámos de freguesias. Já agora, a transferência de 310 mil euros para as juntas de freguesia, para os presidentes de junta parece pouco, para a Câmara parece o ideal. O que é que lhe parece ao Presidente? Bom, é sempre discutível. Como é óbvio, a Câmara Municipal procura ter um relacionamento correto e um relacionamento coerente e transparente com as juntas de freguesia. Desde 2010 ou 11, por aí, que a Câmara Municipal transfere uma verba para as juntas de freguesia de cerca de, penso eu que eram 250 mil euros. Não tem sido aumentado porque também, como é óbvio, os orçamentos municipais foram sempre também, de certa forma, estabilizaram, nunca tiveram grandes incrementos, e as verbas os municípios dispõem também são fortemente condicionados pelas despesas fixas que têm, com pessoal, com despesas de iluminação, das diversas despesas fixas, e não há grande margem de manobra aí. No entanto, esse dinheiro é distribuído pelas freguesias por uma fórmula de cálculo que tem a ver com a população e com o território. É justa, a mais justa ou menos justa, poderá não ser a ideal, mas é a melhor que encontramos, porque ainda ninguém, apesar de todos os desafios, já os membros da Assembleia e comissões da Assembleia se terem dedicado sobre o assunto, nunca ninguém encontrou uma fórmula que fosse mais, eu não digo mais justa, mas mais assertiva, e que fosse do consenso de todos. Portanto, à falta de melhor, é esta fórmula que temos. E eu estou farto de dizer, alguém nos apresenta uma fórmula melhor e nós, de certeza, que a aplicaremos. No entanto, em 2014, acho eu, ou 15, nós adicionámos a esses 250 mil euros, mais 50 mil euros, que seriam para projetos da freguesia, para ajudar a freguesia a, eventualmente, se candidatar a projetos financiados. Com a intenção de que seriam sempre esses 250, mais esses 50 mil euros distribuídos para freguesias. É certo que as freguesias, praticamente, ou acho que nenhuma delas fez nenhum desses projetos. No final do ano, o dinheiro era distribuído mais ou menos pela mesma fórmula pelas freguesias, o dinheiro que não foi aplicado para apoiar. Posteriormente, há 2 ou 3 anos, já não posso precisar, aumentámos mais 10 mil euros. Portanto, quer dizer que neste momento são distribuídos às freguesias 310 mil euros. É muito ou é pouco? É o que é possível. No entanto, a esses 310 mil que nós distribuímos diretamente pelas freguesias, depois ao longo do ano vamos transferindo sempre verbas para as freguesias para projetos concretos. Portanto, teoricamente, esta verba inicial é para apoio à manutenção e à limpeza da freguesia, é assim que é a base do contrato, manutenções e limpeza da freguesia. Para as outras intenções e execuções da freguesia, a Câmara Municipal transfere anualmente. E posso-vos dizer que em 2020 transferimos para as freguesias, além desses 310 mil euros que já foram transferidos, passou de 500 mil euros. Portanto, quando falamos nessa verba, é redutor, porque efetivamente esta verba aproxima-se mais dos 900 mil euros do que dos 250 que inicialmente se falava.
Presidente, este ano 2020, todos nós sabemos que foi difícil para todas as famílias. O que é que os cerveirenses podem esperar do município? Eu sei que já foram divulgados algumas intervenções, alguns benefícios que vão ser aplicados. Quero falar sobre eles, sobre a isenção de taxas, sobre também os sociais relativamente às tarifas de água e saneamento. Sim, 2020 já tivemos que fazer uma grande subsidiação às famílias cerveirenses e à economia, e como digo, a Câmara Municipal praticamente abdicou das suas receitas próprias provenientes de taxas e licenças, e o 2021 vai seguir a mesma linha. Desde logo, começando por um imposto que não é muito do agrado de qualquer cidadão, mas faz parte do nosso cotidiano, que é o IMI sobre os prédios urbanos. O IMI sobre os prédios urbanos é fixado pela Assembleia Municipal entre valor mínimo e valor máximo. E nós, já o ano passado, praticámos o valor mínimo, ou seja, é um coeficiente de entre 0,30% e 0,45% sobre o valor do prédio. Vila Nova de Cerveira, já há muitos anos, acho eu, que não aplica o valor máximo, e nós, já o ano passado, o fizemos, e este ano, de 2021, vamos voltar a fazer, vamos aplicar o coeficiente mínimo. Isto quer dizer que reduzimos o IMI em 50%. Em vez de aplicarmos a taxa de 0,45%, aplicamos a taxa de 0,30%. É uma redução de IMI de 50%. É uma redução muito significativa. Além disso, acresce a esta redução mais uma redução legal. Nós só podemos atuar dentro do quadro legal, que reduz em 20 euros o IMI de um agregado familiar que tiver um filho, ou em 40 euros um agregado familiar que tiver 2 filhos, ou 70 euros quem tiver 3 ou mais filhos. Portanto, são reduções significativas. Em termos de IMI, estamos nos limites mínimos legais, e é um imposto que é, efetivamente, muito importante para o funcionamento do município. O município também, sem receitas, não consegue funcionar, como é óbvio, nenhuma instituição. Depois, outro imposto que também em 2020 já o aplicamos, e este ano, 2021, vamos voltar a aplicar este critério, reduzimos ao máximo, ou seja, reduzimos dentro da nossa capacidade 100% do IRS. A Câmara Municipal cobra 0% de IRS. Portanto, do limite que é legal para a Câmara Municipal, o ano passado a Câmara Municipal recebeu 0. E no ano 2021 vai continuar a receber 0, ou seja, isenção total de IRS dedicado ao município. Pronto, estes são, como é óbvio, impostos que todos nós estamos habituados a ouvir falar deles. Depois há muitas outras coisas que o município também abdicou, já parte este ano e parte no próximo ano. Por exemplo, se tem dito, as taxas municipais sobre esplanadas, terrados, toldos, publicidades, todas as taxas municipais que, portanto, o ano passado houve uma redução significativa e para 2021 não serão cobradas. Pronto, atendendo a que, efetivamente, a economia está mal, as famílias têm passado muito mal, o comércio e serviços têm tido estes problemas, e é um esforço grande que é feito às famílias. Por exemplo, este ano vamos fazer a introdução, a partir de 1 de janeiro, este ano, 21, a partir de 1 de janeiro, vamos ter mais um esforço adicional do município. O ERSAR, a entidade reguladora dos serviços de preços das câmaras municipais na área dos resíduos sólidos, aplicou-nos uma taxa, aumentou ao município no conjunto, portanto que devia ser a todos os municípios, a taxa sobre resíduos sólidos de 100%. Fez um aumento só de 100%. Que é uma taxa que no conjunto do ano eram 50 mil euros, no próximo ano será, em número redondo, 100 mil euros. Portanto, é um aumento de 100%. A Câmara Municipal, para não sobrecarregar os seus municípios, já decidiu que não irá refletir nas tarifas esse aumento. Portanto, vai acomodar mais essa tarifa. É mais 50 mil euros que a Câmara Municipal tem que colocar
tem que pagar à entidade reguladora e que não refletirá no preço dos resíduos sólidos. Há uma outra, e este é um serviço, mas que também era uma taxa, por exemplo, a recolha os monstros frigoríficos, colchões, a Câmara Municipal e as freguesias faziam essa recolha. Havia uma taxa aplicada para essa recolha. Já está em funcionamento. Temos uma recolha completamente gratuita à porta do município. Tem que ser por marcação prévia, como é óbvio. Portanto, há um dia por semana em que, portanto, os serviços fazem essa volta, não vão todas as semanas ao mesmo local e, previamente, as pessoas inscrevem-se e faz. Portanto, isto tem um grande valor económico, como é óbvio que não se paga nada, mas também em termos ambientais. Nós, infelizmente, estamos habituados a ver aí, no mais variados cantos, e às vezes em locais lindíssimos, nos nossos miradouros, locais de descanso, esse tipo de materiais abandonados. Eu faço aqui um apelo, ou redobro o apelo, de que realmente não façam isso. Esses frigoríficos, esses colchões, esses monos, esses monstros, não devem ser abandonados. Nunca deviam ter utilizado esses procedimentos e agora não há qualquer razão para que isso possa acontecer. Portanto, o apelo a que todos os cerveirenses não depositem esses monos nesses locais e façam o pedido através dos serviços municipais para fazer a recolha. E que estejam atentos e que nos alertem, porque nós também sabemos que às vezes vem, inclusivamente de outros municípios, colocar isso em Vila Nova de Cerveira. Portanto, também todos nós, eu não quero dizer que sejamos fiscais, mas estamos atentos e alertar para procedimentos menos corretos também, eventualmente, dos nossos vizinhos. Há outras reduções importantes, nomeadamente nas tarifas fixas de água, atendendo a todos estes constrangimentos e que a constituição da ADAM, e nós nunca fugimos a este assunto, é um assunto que não tem sido muito pacífico. O município, quando aderiu à ADAM, foi consciente de que era por bem de Vila Nova de Cerveira, do ambiente e do futuro das próximas gerações. A empresa, o início não correu tão bem assim, eu não diria tanto em termos de execução de obras, de manutenção, mas em termos administrativos correu bastante mal. No entanto, causou alguns constrangimentos. Mas também, associado a esta questão, ao Covid e à economia, a Câmara Municipal decidiu lançar um regulamento que vai permitir a redução das tarifas fixas de água em cerca de 40% e de saneamento em cerca de 50%. Além disso, também criou um apoio ainda maior às famílias socialmente vulneráveis. As reduções das tarifas fixas de 40% e de 50% são automáticas. Não precisa ninguém fazer nada, automaticamente nas faturas correspondentes ao mês de janeiro, fevereiro, por aí adiante, já trazem essa redução automaticamente. As famílias socialmente vulneráveis têm que requerer nos serviços municipais, tem que se fazer uma avaliação social, como é óbvio, e também terão fortes reduções nessas tarifas, que crescem alguns serviços, como os bombeiros, portanto, alguns serviços da área social também, de intervenção social, também vão beneficiar dessas tarifas. Depois, há outras reduções que são importantes, nomeadamente a Câmara Municipal continua a atribuir bolsas de estudo para os alunos do ensino superior, entregar refeições às crianças socialmente mais vulneráveis, bens, vales às famílias com vulnerabilidade social, através de um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia. É um serviço que tem sido muito importante e que continuará a ter este apoio da Câmara Municipal, e isto tem a dupla finalidade, ajuda às famílias e ajuda ao comércio local, porque através dos vales que as pessoas só podem trocar no comércio local, também estamos a ajudar indiretamente ao comércio local. E também há outra forma que nós, mais algumas formas, procuramos para incrementar e ajudar o comércio local e os serviços locais que bem precisam. Que realmente fazemos um esforço para pagar, a Câmara Municipal faz um esforço para adquirir tudo o que pode no comércio local, desde que possa adquirir no comércio local. Tem feito um esforço enorme, desde logo às cantinas escolares, tudo o que é possível comprar no comércio local, estamos a comprar no comércio local. E depois fazemos um esforço adicional de pagar a 5 dias. Eu sei que é uma obrigação de todos pagarmos bem, mas há a tradição das câmaras municipais, às vezes há por aí quem esteja a pagar a 300 dias, a 200, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira está a fazer um esforço para todos, e em geral. E por isso há em alguns concelhos que comércios não aceitam este tipo de colaboração. Pois, aí já não sei. Ou pelo menos não, é uma área por onde eu
acho que não devo entrar. No entanto, nós fazemos esse esforço. Sempre que possível, e é quase sempre, pagamos a 5 dias. 5 dias correspondentes à entrega da fatura no serviço da Câmara Municipal, como é óbvio. Portanto, há uma série de medidas nesta área, ainda mais ampla, mas que o tempo já não permite, e que são interessantes. Nós vamos fazer depois vamos divulgar estas informações para que os cerveirenses também verifiquem que, efetivamente, estamos a fazer um grande esforço, nem tudo tem corrido bem. Eu gostava que tudo corresse sempre bem, mas fazemos um esforço para melhorar as condições de vida dos nossos concidadãos. Presidente, quase no final vou fazer uma pergunta de cariz político. As pessoas também gostam de saber a sua opinião sobre esta matéria. Tendo sido o Presidente Fernando Nogueira, socialista, que toda a gente soube, integrando o município, agora integra uma equipa de independentes, e sendo o governo socialista, tem sentido diferença de forma de atendimento do governo relativamente ao seu município? Eu pessoalmente não entendo assim. Não sei se alguém pode, cada um de nós pode fazer o juízo. O que é certo é que nós temos tido o apoio geral que todos os municípios têm, temos tido um relacionamento excelente, nem sempre conseguimos aquilo que queremos. O orçamento que agora aprovamos e que vai ser executado em 2021 tem 20 candidaturas aos diversos fundos já aprovadas e tem mais umas 5 ou 6 já em processos de aprovação. Temos candidaturas aprovadas para Vila Nova de Cerveira já, cerca de mais de 12 milhões de euros. Portanto, quer dizer que o nosso relacionamento com a Administração Central, no seu global, tem sido uma relação cordial, saudável, normal com este governo. Já passámos por governos de outro cariz político e, portanto, o nosso esforço é sermos independentes, transversais, trabalharmos com toda a gente, respeitarmos, que é a nossa obrigação. Digo mais, até há alguns membros do governo, do qual eu tenho a obrigação de ter atenção e respeito e consideração por todos, mas do qual tenho um carinho muito especial e temos uma relação bastante boa e, portanto, e com a qual trabalhamos muito bem. Como o democrata que é, de que forma vê o surgimento de eventuais candidaturas no Conselho ou novas candidaturas do Partido Socialista e do Partido Social Democrata? É assim, em democracia, todas as candidaturas que se enquadrem dentro de determinados parâmetros, como é óbvio, dentro do quadro legal da nossa Constituição, para não usar outros termos, eu diria que são sempre bem-vindas. A democracia só funciona com a cidadania, e a cidadania utiliza-se através de muitas formas, como é óbvio, das associações, no caso das autarquias, através de grupos de cidadãos independentes, mas também dos partidos. Os partidos políticos foram fundamentais para a instituição e a consolidação da democracia em Portugal, e apesar de hoje em dia terem perdido um pouco essa força, digo eu, agora já estou aqui um bocadinho a dizer que um bocado por culpa própria dos partidos, acho que não fizeram um esforço necessário para se manter junto do povo, para usar uma expressão mais popular. No entanto, continuam a ser muito importantes e fundamentais para garantir a manutenção da democracia. Digo desta democracia porque eu acho que a democracia ainda tem muito para ser aprofundada, ainda precisamos de mais democracia, precisamos de melhor democracia. No entanto, não podemos pôr de parte nada nem ninguém, e muito menos os partidos políticos, como é óbvio. Portanto, qualquer candidatura, dentro destes condicionalismos, é sempre bem-vinda, é de saudar, e cá estamos nós para, como é óbvio, conviver com elas. Perante este desfecho, era óbvio perguntar ao Presidente da Câmara, Fernando Nogueira, se é de facto, faltam 10 meses para as eleições autárquicas, mas perante aquilo que ouvi durante a entrevista, é candidato para os últimos 4 anos, não é? É assim, pronto, o remate real é este, ainda não há candidaturas, ainda não sou candidato, estou disponível para ser candidato. Agora, o processo ainda não se iniciou, quando iniciar cá estaremos, e essa disponibilidade eu já a tenho. Se houve algum tempo em que eu tive que fazer minhas avaliações pessoais e familiares e também do trabalho que estava a fazer, fiz essa reflexão em tempo oportuno e neste momento posso dizer que sim, claramente estou disponível para ser candidato. Agora vamos ou não concretizar as candidaturas, isso a seu tempo. Presidente Fernando Nogueira, muito mais teríamos para conversar, mas teremos outras oportunidades também. Desejo-lhe um novo ano bom, melhor que este.
Obrigado, é sempre um prazer estar na RCC, é sempre um prazer estar com os cerveirenses, é um prazer estar com o Rui Vaz Carpinteira. Obrigado. E eu, às vezes, eu gostava de dizer muitas mais coisas, falar muito mais, mas o tempo em rádio é sempre curto. Peço desculpa aos cerveirenses por, às vezes, numa ou noutra questão, me ter alongado um pouco mais. A minha intenção é procurar esclarecer e que não fiquem dúvidas. Às vezes, falando demais, também faz o efeito contrário, com certeza, e daí as minhas desculpas para todos aqueles que me ouvem e dizem, olha, este assunto podia ter sido mais curto. Efetivamente, às vezes acontece. Obrigado a todos, um forte abraço e um bom 2021.